Começa na infância, Sim. porque, tipo, aos 4 anos de idade, o meu avô faleceu. E aí depois eu fiquei aos cuidados da minha avó, porque eu tive 2 pais irresponsáveis que me deixou com os meus avós para viver a vida deles. E aí fiquei só com a vozinha. Com o tempo ela foi tendo mal de Alzheimer, então foi esquecendo as coisas. E eu era muito a cuidadora dela. E aí com isso eu passei por um abuso. Que um tio que veio lá do interior, não sei das quantas, vamos ajudar ele, tá passando necessidades, aí trouxeram. E eu não lembro quando começou e por quanto tempo durou, só lembro de uma cena específica, que foi quando a minha avó chegou e viu, e aí ele saiu correndo e eu fiquei com medo porque ele ameaçava, dizer não conta nada, senão vou acabar com tudo. Sendo bem claro, era abuso sexual, você disse? Sim, Tá. eu tava deitada na rede, 4 aninhos, e ele sobre mim. Ali. Desgraçado. Sim. E aí depois disso, marcou muito, é uma memória inesquecível. E eu fiquei buscando, criada na igreja, e aí comecei a buscar confrontar Deus, via na Bíblia. Um monte de história, poxa, abriu o mar, desce fogo do céu, por que que permite que um negócio desse aconteça? E aí comecei a frequentar a igreja, eu acho que era uma das únicas crianças que frequentava realmente, que ficava no culto, prestava atenção no que o pastor estava falando, na pregação, os louvores, e tentava conectar com Deus. Porque tinha muita gente que falava, tô vendo, tem um anjo passeando por aqui, e pessoas falando línguas estranhas, né? E eu ficava nessa, não, eu preciso ter essa experiência para que eu possa perguntar, entender o que aconteceu, para eu saber o que eu faço a partir daqui. O que eu vou fazer com isso? A cabecinha da criança quebrou. E aí foi nessas meditações, lendo a Bíblia e orações, que eu comecei a desenvolver mediunidade. Eu comecei a ver uns espíritos por aí. E ouvir vozes também acontecia de eu sonhar alguma coisa e acontecer no dia seguinte ou uma semana depois de algum acidente. Você tinha já uma espécie de evidência. Isso. Ou premonição também. Foi desenvolvendo Isso por já conta com das quantos anos? práticas. Isso aos 7. 7 anos. Isso. Dos 6, 7 que eu comecei a ver. Eu falava pra minha avó e ela tinha muito medo. Me levava pra tudo quanto era canto de igreja pra evitar isso. Porque ela antes era do Terecô, que é lá do Maranhão. É um tipo de umbanda, mas que cresceu, nascida lá. Então, Como que funciona? Terecô. Sabe dizer um pouco? Uma religião. Não. Tá, beleza. Não entendo. Mas ela fez parte durante o tempo e depois saiu. Eu não Existe ainda essa frequentei com religião ela. lá? Existe. Terecô? Tem até a cidade de Codó, que é a cidade da macumba lá. Já ouvi esse nome. Sim, é bem famoso. Mas eu não tive contato, né? Eu não fui enquanto criança ainda com a minha avó, ia só para as igrejas mesmo. E chamavam até que eu tava de galho em galho, feito macaco, porque eu ia em cada igreja porque eu queria realmente essa conexão. Então eu vou procurar em qualquer lugar para eu ter esse contato e perguntar o que aconteceu e o que eu faço agora. E aí isso passou muito tempo, depois de, sei lá, eu tava com 13 anos já, e comecei a conversar com outras pessoas, né? Tinha uma senhorinha na igreja, e aí eu falei com ela sobre o que eu tinha passado, porque eu não tinha esquecido, e tava bem difícil de lidar, eu fui me afastando das pessoas. É uma percepção diferente que surge depois de um trauma, né? E aí ela falou assim, não, é que Deus faz essas coisas às vezes para que com a sua dor você cure outras pessoas.